Pastor Fernando Ave. Pastor Puto 2. Exaltado e glorificado é o nome do Deus Todo-Poderoso, pois Ele é o que vive e reina para todo sempre. Deus abençoe meus irmãos em Cristo. Antes de ministrar a palavra, quero mandar saudação para todos os meus irmãos. Deus abençoe a vida da nossa irmã em Cristo, Regina Célia. Pai do Senhor, bênção, firme e forte, vai nessa tua força, Deus é contigo. Mando saudação para meu irmão Carlos, também missionária Juliana. Deus abençoe a minha irmã Darlene, está lá na Suíça, tudo de bom. Irmã Peu, lá na Bomba do Emetério. Mando saudação para a irmã Etienne, também irmã Fátima do Janga. Irmã Lucelena ali do Cabanga. Cristiane aqui de Bibiribe. Deus abençoe. Irmã Ana Maria, Deus é contigo, Vaso, vai nessa tua força. Irmã Andréa, lá da Alemanha, creio. Paz, Vaso, já chegou no Brasil. Tudo de bom, Pai do Senhor, Deus é contigo. Também irmã Ivone, o esposo dela, grande homem de Deus, um abraço para vocês. Vai nessa tua força. Mande saudação para a irmã Glácia, paz, bênção. Pastor Nininho, irmã Mônica, Leonora Pajeú, a irmã Maria Anunciada, presbítero Sérgio Roberto, todo o povo de Deus que está ligado conosco aqui, os irmãos de perto e longe, vocês que estão em outros estados da Europa, tudo de bom. Vamos meditar na palavra de Deus, minha gente, pois a palavra é boa, é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a visão da alma e do espírito, não é assim? Deixa eu mandar saudação também para meu irmão Marcelo Ribeiro, lá de Brasília, grande homem de Deus, irmã Genoveva, a Thaís, lá na Alemanha, toda a família maravilhosa e abençoada, tá? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25, e eu quero ler apenas um versículo para nós meditarmos no nome daquele que nunca pecou. Atos 25, versículo de número 6, que diz assim, a poderosa palavra de Deus: tendo passado com eles de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Somente esse versículo para nós meditarmos. Quando essa história de Paulo, ele enfrentou muitas histórias, e as histórias de Paulo é de arrepiar mesmo, sabe? As histórias de Paulo, ele foi um homem muito corajoso, muito valente. Ele, na verdade, foi um dos homens que foi escolhido por Deus. Foi um dos que não comprou cadeira, não comprou posição. Foi um dos que Deus disse, eu quero você, vou usar você. E usou mesmo com muita autoridade, muitas coisas aconteceram. Mergulha comigo nesse texto da Bíblia Sagrada, do livro de Atos, capítulo 25. Diz a Bíblia Sagrada que depois que Paulo, ele foi julgado, né? Houve o julgamento de Paulo perante Félix, aonde muitas coisas aconteceram e Félix deixou Paulo preso. Diz a Bíblia Sagrada que existe um homem por nome de Pórcio Festo, 3 dias depois de chegar à província, este homem por nome de Festo. Quem era Festo? Festo, ele foi um governador da província romana da Judéia, e entre os anos 60 e 62, ele estava também na condição de procurador. E durante o reinado de Nero, Festo, o nome dele vem do latim, Festo ou Festus, alegria. E ele tinha uma determinada posição de peso, sabe? Ele tinha como procurador, ele como governador, a província, ele subiu de Cesareia para Jerusalém, onde o chefe dos sacerdotes e os judeus
mais importantes compareceram diante dele. Observe que os judeus mais importantes apareceram diante dele, apresentando acusações contra Paulo. Eles sabiam que Festo estava no ambiente e eles, os mais importantes, escute, os mais importantes, não foi os mais fracos, foi os mais importantes. Então, os mais fortes, os que eram fortes, procuraram Festo, ficaram sabendo que Festo estava no recinto, procuraram Festo, compareceram diante dele e apresentaram as acusações contra Paulo e pediram a Festo um favor. A Bíblia é muito profunda. Ó, irmão, eu amo essa palavra mesmo. Ela é muito profunda, irmão. Quando eu digo que a Bíblia fala de tudo, é porque ela fala de tudo mesmo. Isso aqui é boca de Deus pura na terra dos viventes, sabe? Eles, os mais importantes, já parou para pensar? Festo, ele como procurador, ele recebe os mais importantes dos judeus, e os mais importantes dos judeus pediram um favor. E qual foi o favor? O favor que eles pediram a Festo está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25, versículo 3. Pediram a Festo um favor de transferir Paulo para Jerusalém. Ele disse: Festo, nem sabia que Festo tinha essa autoridade, tinha poder para fazer isso. Se ele dissesse transfere, transfere. Você está entendendo? Então, os mais importantes procuram Festo e diz para ele pedir um favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do seu próprio. Paulo não tinha nenhum interesse de ir para Jerusalém. Você está entendendo? Mas eles queriam pedir, porque queriam que Paulo fosse. Com qual intenção que eles pediram esse favor a Festo? Era para mandar Paulo para Jerusalém contra o interesse de Paulo. Pois estavam preparando, sabe o quê? Uma emboscada para matá-lo no caminho. Ele disse: Festo, transfere Paulo para Jerusalém? É contra a vontade dele, ele não quer não, mas transfere, porque já preparamos uma emboscada para ele no meio do caminho. Transfere ele. Meu Deus, isso aqui foi um pedido, e pediram por favor. Não é como o diabo vem de mansinho pedindo por favor, tá vendo? É a Bíblia que diz, está escrito, Atos capítulo 25, versículo 3. Eles pediram, era contra os interesses próprios de Paulo ir para Jerusalém, pois estavam preparando uma emboscada para matar o caminho. Ele diz: transfere que no caminho a gente pega e acaba com Paulo. E mata ele no caminho, rapaz. É a Bíblia que diz. Tu estás entendendo que alguém já pediu transferência de alguém para outro lugar? Meu Deus do céu, E Deus não tem deixado ninguém levar ninguém para outro lugar. É a transferência. Cuidado com as transferências, que muitas vezes não vem de Deus. Tem transferência que é Deus puro nela, sabe? Eita! Mas tem transferência que é o diabo puro querendo transferir, tirar de um lugar para o outro para pegar no meio do caminho. Cuidado. Faz prova de Deus, faz. Cuidado que os judeus, eles pediram favor a Festo. Só que no capítulo 25, versículo 4, a Bíblia diz que Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes, apresentem ali as suas acusações que tem contra esse homem, se é real, realmente ele fez algo de errado. Se realmente ele fez algo de errado, então desce, manda alguns líderes aí, acusa ele que eu estou indo para lá. Festo, na verdade, ele disse: não, ele está preso lá, eu vou levar ele para Jerusalém, não.
Ele está preso lá, eu estou aqui. E eu não posso fazer isso não. Festo, sabe? Aquele momento ali, Deus usou ele. Porque se eles, tudo bem, vou transferir, vou fazer esse favor a vocês. Acabava com Paulo. Só que o Deus Todo-Poderoso que estava no controle da vida de Paulo, ele disse, não, transferir nada. Meu Deus. Eu não sei quem é que está querendo transferir você. Meu Deus, é muito forte esse negócio. Porque tem alguém que está doido para te tirar da onde tu estás e te colocar em outro lugar. Meu Deus, Mas o Senhor está dizendo que a tua vida é dele, quem te comprou foi ele, quem te chamou foi ele, o negócio que ele tem contigo e não é com alguém. Meu Deus, Paulo estava preso, deixa Paulo aí, eu estou indo para lá. E se tiver alguém aí, vocês estão acusando ele, se tiver alguém, mande líderes e lá vocês acusam ele com prova, se é que vocês têm prova. Se ele fez algo errado, a Bíblia diz que tendo passado com ele de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte ele convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu aos judeus que tinham chegado até Jerusalém, se aglomeraram, sabe? Houve aquela aglomeração ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar, ou seja, acusava, mas não tinha prova. Acusava, mas não podia provar, meu Deus. Então Paulo fez a sua defesa. Paulo disse assim, Paulo se defendendo, ele disse, nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Eu não fiz nada de errado. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, olha, você está disposto a ir a Jerusalém? E ali será julgado diante de mim acerca destas acusações. Olha, Festo disse, quer ir comigo? Cuidado, meu filho, tem hora que Festo convida você, e você tem cuidado. Ele está dizendo, ele como procurador, ele como governador, ele tinha uma autoridade muito grande, sabe? E ele disse, você quer ser julgado por mim? Eu levo você para Jerusalém, e eu quem vou julgar você. Só que Paulo, ligado todo, atento, espiritual, Espírito Santo na vida dele, ele disse assim, no capítulo 25, versículo 9, Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou, olha, ele querendo fazer favor aos judeus, eita, Deus grande, viu? Ele disse, ele querendo prestar o favor que foi pedido, alguém pediu um favor e ele ia atender o favor. A princípio ele disse que não, eu estou indo para lá e tal, administrou, agora, mais na frente, ele queria fazer o favor que os judeus estavam pedindo. Festo, querendo prestar o favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém? Ali será ser julgado diante de mim? Eu que vou julgar você, rapaz. Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal César, onde devo ser julgado, não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. E se de fato sou culpado de ter feito algo que essa pena de morte, não me recuso a morrer. Eita, homem corajoso, viu? Mas se as suas acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou, você apelou para César? Para César irá. Você quer ir para César? Então você vai para ele, vou levar você para lá. Diz a Bíblia Sagrada que alguns dias o rei Agripa e Berenice chegaram em Cesareia para saudar Festo, visto que estavam passando muitos dias ali. Presta atenção nessa mensagem, eu vou chegar ainda na profundidade da história, presta atenção. Diz a Bíblia que alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo, visto que estavam passando muitos dias ali. Festo explicou o caso de Paulo ao rei, disse, aqui um homem
que Félix deixou preso. Olha, Festo dizendo a Agripa: tem um homem aqui que Félix deixou preso, e o nome dele é Paulo. Deixou preso, e quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusação contra ele, pedindo que fosse condenado. E eu lhe disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de defender suas acusações que lhe fizeram ou lhe fazem. Não pode, ninguém pode condenar um soldado. É a lei romana, se antes não tiver os acusadores cara a cara e que prove que aquela acusação é verdadeira. Não posso fazer isso. E vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Eu convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião. Tinha alguns pontos aqui e contra a sua própria religião, e eu fiquei aqui sem entender, contra a própria religião dele. Ou seja, eles estão batendo porque ele é crente, né? Porque ele está pregando a palavra, e a briga dele é justamente contra isso. Eu não sei o que fazer. Ele pediu para ser julgado, e eu não sei, ele pediu uma orientação à Agripa, não é? Ele disse: tem algumas divergências aí, e o senhor vê o que é que o senhor faz aí. O senhor vê o que é que o senhor diz. De repente, o senhor resolve o problema dele. Tem divergência para ser resolvida. E parando para meditar, Festo, ele entregou tudo nas mãos de Agripa. Quando ele diz que tem divergência, o que é divergência? Um exemplo, diferente ou diferença de opiniões. Sabe, divergência é discordância, divergência é desentendimento, divergência é afastamento progressivo de dois raios, duas linhas, dois pensamentos. Ou seja, ele estava dizendo, é contradição, é contraste, é discordância, é contraposição. Tem essas divergências aí, que eles, sobre sua religião. Aí ele disse no capítulo de número 25, versículo 19, ele diz: o contrário, tem alguns pontos de divergência com acerca de Paulo próprio, sobre sua própria religião. O que ele diz? Acerca de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que ele está vivo. Agripa, Festo disse a Agripa assim, a divergência que está tendo aí, a diferença de opinião, o desentendimento aí, os judeus estão perturbados com Paulo. Sabe por quê? Porque ele insiste. Ele fala de um Jesus aí, um Jesus, está na Bíblia aqui, capítulo de número 25, versículo 19. Ele fala da religião de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Meu Deus. Ele estava dizendo, está perturbado. Os judeus não querem aceitar ele, não querem respeitar, porque ele está falando de um homem chamado Jesus que já está morto. Mas Paulo está insistindo que ele está vivo. Eita Deus tremendo. E eu também insisto que ele está vivo. Ele disse, ele insiste que esse Jesus está vivo, mas já morreu. Até Festo ficou perturbado. Ele disse, ele insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém, a ser julgado ali acerca dessas acusações, apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador.
ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse: Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem, meu Deus. E ele respondeu: amanhã tu ouvirás. É tremendo isso aqui, hein? Paulo estava trazendo uma revolução muito grande. Paulo estava incomodando, mexendo com o inferno. Por quê? Porque ele estava de um homem. Ele estava falando de Jesus. Ele estava dizendo que Jesus estava vivo. Aí alguém disse: tá não, já morreu. Olha como ele tratou. Ele disse: ele é a própria religião, é a divergência com ele, o problema com ele é por causa da religião, é que ele está ali insistindo, ele está dizendo que Jesus está vivo. Aonde ele chega, ele diz que Jesus está vivo, mas ele já morreu. Eita! Oh, Deus tremendo! Jesus está vivo! Esse não me incomoda demais. Mas alguém está dizendo: não, mas ele já morreu. Um homem que já morreu, mas ele está sentado vivo, ele insiste. Paulo, quando chegava, que Paulo estendia as mãos, quando passava, os enfermos estavam deitados em algum lugar. Quando a sombra de Paulo passava, os enfermos eram curados. É tremendo, não é? Aí os judeus caem em cima deles: não sou eu não, é Jesus. Que Jesus, rapaz, Jesus morreu, está vivo. Meu Deus, Jesus está vivo. E Jesus está vivo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Se ele está vivo, ele está trabalhando. Se ele está vivo, ele está visitando. Se ele está vivo, ele está levantando pessoas. Se ele está vivo, ele está enchendo pessoas de poder. Se ele está vivo, ele está cuidando. Se ele está vivo, ele está livrando. Se ele está vivo, ele está guardando de uma maneira especial. Ele disse: ele está dizendo que está vivo. Ele insiste que está vivo. Agripa chamou a atenção de Agripa. Agripa disse assim: Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. A Bíblia diz que quando Paulo chega diante de Agripa, você sabe quem era Agripa? Quer saber quem era ele? Eu explico para você, eu digo para você quem era Agripa. Agripa, amados, ele foi um homem onde a Bíblia Sagrada diz que Agripa, um homem muito respeitado, sabe? Era o Herodes Agripa. Ele era rei. Ele foi rei da Judéia durante muito tempo, por muito tempo, de 41 a 44, ou seja, no ano 40 até o ano 44. Diz a Bíblia Sagrada que ele era neto de Herodes, e o grande, por seu filho, muitas coisas aconteceram. O nome da mãe dele era justamente a Berenice. Ele nasceu, e a Bíblia Sagrada diz também que, assim chamado em homenagem, ele, como romano, Agripa, ele foi chamado o rei Herodes nos Atos dos Apóstolos. Então, no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram a Bíblia diz que com grande pompa, e entraram na sala de audiência. Meu Deus, e com os altos oficiais e os homens importantes da cidade, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Traz Paulo, olha a audiência. Só que Paulo entrou nessa audiência. Eita! É a Bíblia que diz. Está escrito aonde, pastor? Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25, versículo de número 23. Diz que levaram Paulo com autorização de Festo. Paulo foi trazido na audiência com os altos oficiais, os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Escuta, deixa eu entrar contigo aqui nessa profundidade aqui. Paulo, ele foi levado porque a Agripa queria ouvir ele. Eu quero ouvir esse homem. Disse: amanhã mesmo tu vai ouvir, Festo disse. Aí está Paulo lá numa audiência, só que
Estava todo mundo contra Paulo, meu Deus. Mas Paulo não estava pregando, Paulo não estava explicando por onde Paulo entrava, onde Paulo chegava, por onde ele andava. Ele estava falando de um homem que o povo pensava que ele estava morto, mas Paulo estava dizendo que ele estava vivo. E se ele estava vivo, era impossível. Alabra que eu tô com a túnica, era impossível ele deixar Paulo naquela audiência sozinho. Meu Deus do céu, não tinha como, porque Paulo estava pregando, estava falando, e Deus, ele jamais ia deixar Paulo ali sozinho, aonde tinha as autoridades, os altos oficiais. Ei, não era os baixos oficiais, era os altos oficiais que estavam naquela audiência. É a Bíblia que diz assim: vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de festa, Paulo foi trazido. Só que quando trouxeram Paulo, aquele homem a qual ele estava pregando e dizendo que estava vivo, entrou com Paulo. Diz a Bíblia Sagrada que então Festo disse ao rei Agripa e a todos os senhores aqui presentes conosco: vejam, este homem, toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Eita! Quem é que está dizendo que tu não deveria mais viver? Quem é que está dizendo que tu não deveria mais viver? Foi muita petição à festa, irmão. Todo mundo queria Paulo, mas Paulo estava pegando aquele que morreu, mas ressuscitou e estava vivo. Ele disse: ele está vivo. Paulo foi até o fim dizendo: ele está vivo. Escute esse Deus, esse Jesus de Nazaré, que Paulo estava dizendo que estava vivo. Ele está vivo, ele está vivo. Ele entrou na audiência com Paulo. Ele entrou na audiência com Paulo. Esse Deus que está vivo para você e para alguém, ele está morto. Meu Deus do céu, ele vai entrar na audiência contigo. Aguarda que ele vai entrar na audiência contigo. E muitas petições foram feitas. Disse: esse homem não merece viver. Alguém te olha e diz que tu não merece viver, que não era para tu estar viva, não era para tu estar de pé, mas aquele que está vivo está cuidando de você. Se aquiete. Ele disse várias petições. Ele disse: toda a comunidade judaica me fez petição a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele, meu Deus, alguém não estava querendo mais Paulo. E assim é, alguém não estava mais querendo ver Paulo, mas Paulo estava pregando a respeito daquele que foi morto, mas estava vivo. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Eu não sei quem é que não lhe suporta. A Bíblia Sagrada diz que todos da judaica, a comunidade inteira fez petição a respeito dele, pediu Paulo. O povo de Jerusalém, o povo da Cesareia gritava que ele não deveria mais viver, ou seja, Paulo não deveria mais viver. Queremos a morte de Paulo! Queremos a morte de Paulo! Meu Deus! Mas Paulo estava vivo, dizendo: Jesus vive! Mas Paulo estava cheio, dizendo: Jesus vive! Mas Paulo não se rendeu, porque Jesus vive! Mas Paulo estava firme, porque Jesus vive! Meu Deus! Paulo não negou, ele foi até o fim. Sai da minha frente, Satanás, porque Jesus, ele está vivo. Eita, que Deus tremendo! Deus está vivo aí dentro da tua casa, tu crê? Deus está vivo aí dentro do teu comércio. Eu não sei sonhos a teu respeito, mas o teu Deus que está vivo,
Ele está cuidando de você. É muita petição, viu? É muita petição. É muita petição. Meu Deus. É muita conversa. Tô nem aí. Olha, é a Bíblia que está revelando. É muita petição. É muita conversa. Muita petição, muita conversa. É muito grito. Gritando. Ele não deveria mais viver. Mas a Bíblia diz que ele disse, mas eu verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque ele apelou para o imperador decidir enviá-lo a Roma. No entanto, não tinha nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, ó rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Observe que ele disse, eu não tenho como. Qual é o problema desse homem aí? Eu não tenho nada para eu mandar um preso para Roma, já que ele é romano. Eu teria que justificar o que ele estava fazendo aqui. Eu não tenho motivo. Qual o motivo? O que eu vou dizer? O que eu vou botar aqui na carta aqui? Ele vai chegar lá e vai dizer assim, aqui que é uma pessoa quando é presa, o histórico dele vai, não é? Quando chega lá no presídio, aqui a história do homem aqui, a história é essa aqui, esse aqui estava fazendo isso, isso e isso, então por isso que ele está preso. Ou seja, tem que ter uma justificativa, só que não tinha justificativa. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo 26 de Atos, então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente ou parcialmente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como o fariseu vive de acordo com seitas mais severas da sua religião, agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Só porque eu tenho esperança, esta é a promessa, a qual nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor diante de dia e de noite. Enfim, ele começou a dizer, expressar a alegria dele. E chegou um momento que a Agripa disse assim, não, peraí, esse homem não tem nada, só desse homem, esse homem tem que estar livre. E liberou Paulo. Escuta, eu vou encerrar essa mensagem que a hora já mandou parar. Escuta. Petições que foram feitas ao teu respeito e que tu não sabe. O diabo também faz petição? Faz. O diabo faz petição, porque um dia ele pediu para se andar com a vida de Pedro. Ele só mexeu com Jó porque Deus permitiu, ele pediu a permissão, ele pede. Tu estás entendendo o que Deus está te dizendo? Continua pregando que Jesus está vivo, que portas vão se abrir. Continua pregando que Jesus está vivo, que Deus vai te levar aos grandão. É a Bíblia que diz. Conforme está escrito em Jeremias 5:5, irei aos grandes e falarei com eles. Isso é o quê? Qual o problema aqui? Divergência. Ou seja, ninguém está entendendo Paulo, ninguém está querendo aceitar Paulo.
Mas qual o problema dele? Não, ele está falando sobre a sua religião. O problema aí é que ele está falando de um homem chamado Jesus que já morreu, mas ele está dizendo que está vivo. Meu Deus, se eu entrar aqui, meu Deus, eu tenho vários textos da Bíblia que provam a existência, que prova que Jesus está vivo. Meu Deus, ele disse, o problema é somente esse. Ele disse, então não tem motivo não, só desse homem. Esse homem não era nem para estar aqui diante de mim, que ele não fez nada. Deixa ele pregar o Jesus dele, deixa ele pregar onde ele quiser, ele está livre, deixa ele pregar, ninguém mexe com ele, está ouvindo, meu Deus. E qual é a mensagem de hoje? Meu Deus do céu. Solta o homem, rapaz, deixa o homem pregar. Ele só está dizendo que Jesus está vivo. Olha, em você dizer, chegue no lugar e diga assim, ó, Jesus está vivo. Você vai ver o reboliço que vai ser aí, a inquietação, a perturbação do diabo, sabe? Por quê? Pelo simples fato de dizer que Jesus está vivo, não foi perseguido. Muitas petições foram feitas. E a mensagem de Deus hoje para você é: as petições do diabo ao teu respeito foram negadas. Tu crê nesse negócio? Pediram e negava aqui, negava ali. Meu Deus, perturbado, chama as autoridades, são reboliços muito grandes, junta um, junta outro, vem o grandão, vem os altos da comunidade, todo mundo contra, pedindo Paulo, e as petições foram negadas, não, e Deus está dizendo para você, que durante esse ano ele disse não, vai muito não para o diabo, vai muito não para os adébitos dele, e Deus vai continuar dizendo não, é muita petição, deixa eu pegar, deixa eu matar, deixa eu ferir, deixa eu alejar, o Senhor está dizendo que Ele está contigo. O Senhor está dizendo que Ele é grande e que as petições do diabo ao teu respeito estão sendo negadas. Deus está negando, Deus está dizendo não, é meu. Não escolhi, não chamei, não foi eu quem coloquei, não foi eu quem trouxe, não mexe, não. E o Senhor está dizendo para você que as petições do adversário foram negadas e vai continuar sendo, porque ele te ama, tem negócio contigo. Agora não para de dizer que Jesus está vivo não, tá? Eles queriam uma brecha, mas não tinha. Qual era a brecha? As acusações que não tem prova. Qual a prova que não tem? Por que esse homem está aqui? Porque ele é acerca da religião dele, rapaz. Ele está falando de um homem chamado Jesus, já morto. Festo disse isso com muita frieza, sabe? Ele está falando acerca de Jesus, está morto. Ele está dizendo que está vivo. Está todo mundo perturbado com esse negócio, porque está acontecendo muita coisa. Ele passa, as pessoas se convertem, as pessoas estão se rendendo a esse Jesus aí que ele está dizendo que está vivo. Meu Deus. Ele disse, Agripa, vou dizer uma coisa, eu também era um perseguidor e eu desejo que um dia tu seja um servo. Eu era um perseguidor, eu pegava a carta, eu fazia as pessoas sofrer, os crentes, eu perseguia, eu maltratava. E um dia eu estava com carta e no caminho de Damasco, um homem chamado Jesus, ele está vivo. Por isso que eu estou dizendo que ele está vivo, que um dia eu estava a pegar os crentes e no meio do caminho ele me cercou no resplendor de luz, falou em hebraico comigo. Só eu entendi. Ele disse, por que tu me persegue? Ele está vivo, eu tenho certeza que ele está vivo. Esse é meu testemunho. Eu desejo que você um dia tenha um encontro com ele. Ele já evangelizou Agripa, evangelizou Félix, saiu dando Bíblia para o povo. Paulo foi um grande homem de Deus. Por isso que todas as vezes que as petições de Satanás chegavam, as autoridades, elas eram negadas, até porque as autoridades, elas não eram corruptas. Eita, Jeová! Ele disse, como é que eu vou condenar, como é que eu vou prender um homem, se não tem acusações, provas para prender ele? O que é que eu vou botar na carta, para quando chegar lá dizer, esse homem estava fazendo... Eu falo da religião dele, que motivo é? Só esse motivo aí que ele está dizendo que de um homem que já morreu, está morto Jesus, e ele está dizendo que ressuscitou e está vivo. Que negócio é esse? Não justifica, não vai valer, não vai dar em nada. Não. Ou seja, petição negada. É a mensagem de hoje. As petições do diabo ao teu respeito estão sendo negadas. Meu Deus.
Tu crê que ele pediu, ele pede, ele insiste, ele vai de novo e ele vai, ele não desiste, ele encarna. Mas o Senhor está dizendo: petição negada, Satanás, sai da frente de Paulo, que o que eu tenho na vida dele é coisas grandes. Receba essa mensagem que eu ministro para o Brasil e o mundo. Eu ministro no nome daquele que nunca pecou, Jesus.